Bom dia, nono ano. Gente, hoje eu vou explicar o capítulo novo. Antes de eu começar a explicar, dar um recadinho para vocês. A gente já viu o primeiro capítulo e o segundo capítulo da apostila. Aí era para te explicar o primeiro capítulo do livro, do módulo 1. Só que como no primeiro capítulo da apostila já dava introdução à ecologia, falava de população, de comunidade, de ecossistema, a tia preferiu explicar o capítulo da apostila, no caso, a parte que fala de ecologia, que no caso é o capítulo 7, o 8 e o 9, viu? Depois a gente retorna ao do livro, viu? A gente vai dar, né, eu achei melhor, porque a gente dá continuidade ao primeiro capítulo. Então, gente, o capítulo 7 da apostila de vocês, ele fala de ecologia. Né? A gente vai falar de população, comunidade, dos níveis de organização ecológica. Aí vamos bem aqui, ó. Primeira coisa, componentes de um ambiente, né? Ó, pela imagem, que a gente percebe, que a gente vê na imagem aí? Seres vivos, árvores. Tem coisas que a gente tem na imagem, mas a gente não consegue ver, como o vento, o gás oxigênio. Então, quem é que compõe o ambiente? Vai ser o quê? Aquilo que tem vida, que a gente chama de quê? Bióticos, e o que não tem vida, que a gente chama abiótico. Então, a junção de seres bióticos e abióticos vai compor o meio ambiente. E os seres vivos, né, gente, que são seres bióticos, eles dependem desses fatores abióticos, daquilo que não tem vida, né? Vamos aqui para outra parte, ó. Espécie. Pronto, quando a gente fala de espécie, gente, quando a gente vê um único animalzinho, né? Você pode ouvir falar de espécie, de organismo ou de indivíduo, né? Pode ser a mesma coisa, que pode vir questão que fala da espécie, umas que falam de organismo e outras que falam de indivíduo, é a mesma coisa, viu? Então, o que é? É a espécie, né? Vai ser o único serzinho que a gente vai ver lá, viu? Na questão. Se eu me referir lá na questão, né? Uma onça estava caçando uma onça. Então, estou me referindo a uma única onça. Quando eu me referir a um único animal, eu estou falando de quê? De espécie. Vê aqui o outro, ó, população. O que a gente vê aqui? A gente nota, né, várias zebras, né? Então, o que seria a população? O conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área geográfica no mesmo tempo. Então, o que vai ser população, gente? Quando eu tiver vários animais da mesma espécie, no mesmo lugar, juntos, reunidos, a gente vai chamar de população. Tia, mas se só tiver 2 ou 3, ainda é população? É população, sim. Só vai ser espécie, a gente só vai definir como espécie, né? Se tiver um só. Se tiver só uma zebrinha aí, eu ia dizer que era espécie, eu classificava como espécie. Mas como tem várias, eu vou classificar como população. Se tivesse 2, 3, 4, eu também ia classificar como população. Então, o que é população? São animais da mesma espécie, só que tem que ter de 2 para frente, para a gente classificar como população. Outro, comunidade. O que seria comunidade, gente? Ó? O que a gente nota aí ao ver na imagem? Ó? Comunidade é o conjunto de seres vivos, microscópico ou macroscópico. Quer dizer, microscópico é aqueles que a gente não consegue ver, e macroscópico, que é o caso desses aí que estão na imagem, né? Que a gente consegue enxergar, junto na mesma área. Ou então a gente pode definir comunidade como o quê? São várias populações juntas na mesma área, né? Você vê que eu tenho população o quê, ó? De zebra. Tem uma população de quê aí, ó? Das girafas. Então, eu tenho 3 tipos de população aí, né? Fora aquelas que são pequenas, que eu não consigo enxergar. Então, quando eu tenho várias populações juntas no mesmo local, tem que estar no mesmo local. Eu chamo de comunidade. Viu? Não é obrigado, gente, ser esse tanto de animais que tem aí, não. Se eu tivesse só 3 girafas, se eu tivesse 3 zebras, se eu já tivesse dois grupos de população, eu já classificaria como o quê? Como comunidade. Então, essa questão vinha assim, um conjunto, várias populações juntas no mesmo local, comunidade. Vou passar aqui para o outro. Ecossistema. Pronto, ecossistema, gente. Como é que a gente define
Ecossistema. Ecossistema vai ser o quê? Se lembra lá no comecinho, quando eu falei de seres bióticos e seres abióticos. Então, o que é ecossistema? Vai ser a junção dos seres bióticos, ó, bem aqui, tem até aqui, ó. Coloquei animais, plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias. E os seres abióticos, alga, ar, solo, luz solar, temperatura e umidade, né? Bióticos e abióticos, ó. Então, ecossistema é a junção dos seres vivos e os seres não vivos. A maioria das questões não vai falar assim, não, seres vivos e os seres não vivos, não. A maioria das questões vai falar seres bióticos, que são os que têm vida, e abióticos, que são os que não têm vida. Lembrando, gente, que esses fatores abióticos vão ser fatores que fazem os seres bióticos, que é os que têm vida, a se manter vivo. Tipo, o animal, né? Os animais necessitam de quê? Água, ar, solo, luz solar, temperatura, umidade. Você vê que são fatores que ajudam ele a se manter vivo. E outro detalhe, esse ecossistema, ele pode ser micro, ecossistema pequeno, tipo se eu tiver um aquário dentro de casa. Né? Nesse aquário tem lá meu peixinho, tem lá uma plantinha, tem lá um vegetalzinho, tem lá o oxigênio na água. Ele é o quê? É um ecossistema, é um microecossistema. E um oceano, né? Um mar seria o quê? Um macro ecossistema. Então, não importa o tamanho. O importante é que tenha fatores, seres vivos e elementos que não têm vida. Se tiver os dois, a gente já classifica como ecossistema. Bem aqui o outro, ó, biosfera. O que é que seria biosfera, gente? Vai ser a junção de todos os ecossistemas. Toda vez que vocês verem aparecer uma questão que vinha a fotinha do planeta, vai se lembrar de quê? Biosfera. Biosfera são todos os ecossistemas do planeta juntos no mesmo lugar. Onde é que seria esse lugar? O planeta Terra. Outra coisa, gente, vamos lá para o habitat e nicho ecológico. A gente não tentar misturar isso aqui, não. A questão do habitat e nicho ecológico. O que é que tem bem aqui, ó? O habitat, endereço e onde a espécie é encontrada. Então, o que é que seria o habitat? O habitat do animal, gente, seria o quê? O local onde ele vive. Se eu perguntar assim, onde é que vive um peixe? Vocês vão dizer o quê? No oceano. Onde é que vive o ser humano? Vocês vão dizer o quê? Na Terra. Então, o habitat é o endereço, é exatamente só o local onde a gente pode encontrar aquele animal. E o que é que seria nicho ecológico, gente, ó. Coloquei aqui, ó. Profissão, papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Então, o que é nicho ecológico? Se refere ao modo de vida do ser vivo, bem como as condições do ambiente que ele pode tolerar as suas relações com os outros seres vivos. Então, o habitat, você vai explicar o habitat assim, é o modo de vida do animal, né? O que é que ele come, o que é que ele caça, né? Isso aí é o habitat. Então, é o nicho ecológico, quer dizer, habitat é o local, é o endereço, e nicho ecológico é o modo de vida, é o que é que aquele animal faz. Porque se a gente for levar em consideração, gente, tem animais que eles têm o mesmo habitat, mas nicho ecológico diferente. Tipo, o lagarto, o esquilo e o João de Barro. Eles têm o mesmo habitat, são animais de árvores, né, que vivem nas árvores. Mas se eu fosse definir o nicho ecológico deles, ia ser diferente. O lagarto ia se alimentar de uma coisa, o esquilo de outra e o João de Barro de outra. Viu? Entenderam? Habitat, endereço, local onde vive, nicho ecológico, modo de vida do animal. Então, gente, a matéria era essa. Ela é bem simples, né? A gente já tinha comentado sobre ela. Eu acho que o que a gente não tinha comentado era essa questão do habitat e do nicho ecológico, que não tinha lá no primeiro capítulo, primeiro capítulo da nossa apostila, mas do restante já tinha. Essa matéria, gente, vai ser a matéria que a gente vai finalizar o nosso primeiro bimestre, viu? Então, no momento que a gente marcar uma prova, alguma avaliação, o capítulo é esse, né? É o capítulo 7 da apostila, viu? Então é isso, estudem, viu? E tenham um bom dia.